Que a paz do nosso Divino Mestre esteja nos envolvendo hoje, amanhã, sempre. Essa luz que Jesus irradia realmente traz para nós uma calma, uma tranquilidade. Marília Cremonese, Vera Inês Grilo, boa noite para vocês. Obrigada pela presença, obrigada pelo carinho, obrigada pela participação. E hoje nós temos assuntos para tratar que mexem com o nosso interior. Nívia Puelo, querida, boa noite também. E vamos hoje falar de culpa e responsabilidade. A culpa, ela é terrível quando ela se instala em nós. Ela traz umas marcas que atrapalham o nosso desenvolvimento, impedem a nossa trajetória e não resulta em nada, não traz benefícios para ninguém. Então eu vou falar de responsabilidade, porque quando nós assumimos responsabilidade, a culpa perde espaço, a culpa some, ela desaparece, ela começa a não fazer parte do nosso caminho. E responsabilidade para não ter culpa. Não é que nós temos que ser responsáveis para não ter culpa, também, mas não é esse o tópico que eu quero levar. Eu quero levar que nós precisamos ter responsabilidade de não deixar a culpa se instalar, mesmo quando nós realizamos coisas desagradáveis, quando nós vacilamos, quando nós deslizamos. Esse é o ponto principal da nossa conversa de hoje. Então vamos começar a fazer o caminho, fazer essa trajetória para ver onde fica. Primeiro ponto, importantíssimo, são as alterações. É importante ter responsabilidade diante das alterações, porque elas ocorrem, independente da nossa vontade, as alterações surgem na caminhada. As alterações, elas vão surgir, queiramos ou não, elas vão participar. São alterações, muitas nossas, outras não nossas. São alterações. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Isso aí é lá de Freud. Foi fundo, né? Fui buscar longe. Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você se queixa? Há desordens na nossa trajetória? Há inúmeras, nossas, imensas desordens. Se nós formos buscar, pode ser que hoje a coisa não esteja tão forte, mas nós formos buscar na nossa vivência, no passado que nós vivenciamos, no passado que nós trajetamos, nós vamos encontrar algumas desordens. E hoje, nós temos o resultado das desordens, ou anteriores, ou das desordens de agora. Ou uma ou outra, ou as duas. Em muitos casos, nós temos desordens realizadas agora, há pouco tempo, está em nós, está acontecendo, e há desordens que aconteceram no passado e que têm reflexo até hoje. Tá, e aí? Qual a nossa culpa nessa desordem? Esse é o ponto que a gente vai começar. Qual a nossa culpa? Sem tirar, sem apontar pessoas que foram responsáveis, que colaboraram ou causaram, é nossa. Qual a nossa responsabilidade
na desordem que existe hoje. Então nós vamos ver as nossas responsabilidades. Aí estão as desordens. Vamos supor que estejam agora, que haja uma desordem. Qual a nossa responsabilidade nessa desordem? Ah, tá. Eu deixei me levar por isso ou por aquilo, ou imaginei uma situação diferenciada, ou não pensei que alcançaria essa proporção. Tem inúmeros aspectos a serem observados aí, inúmeros. E nesses inúmeros aspectos, nós fomos levados por alguém, ou pelas situações, ou pela circunstância, mas nós é que somos responsáveis. Então esse é o primeiro ponto. Aí, olhem bem, vamos olhar novamente a frase. São as alterações que ocorrem na nossa vida. Nós tínhamos um plano traçado, ou não tínhamos, ou imaginamos que iriam acontecer certas coisas que não aconteceram. Agora, qual a nossa responsabilidade na desordem que nós estamos nos queixando? Qual a nossa? Quando nós começamos a verificar que são nossas as responsabilidades, já está, nossa, a situação já começa a se clarear para nós. Ela já vem com uma eficácia enorme, porque nós não ficamos apontando culpados e nem lamentando as circunstâncias que ocorreram. Ah, porque meu pai morreu. Ah, porque fulano me deixou cega. Ah, porque fulano me pediu tanto. Não, é nossa responsabilidade. Foi nossa a liderança, fomos nós. Nós nos deixamos levar. Tá, éramos simples, não tínhamos noção, mas nós nos deixamos levar. Então, aí já é importante a gente parar de queixar. Eu já falei essa frase aí outro dia. Tinha um julgador, esqueci o nome dele, ele tinha até um nome extravagante. Não sei se programas de auditório, muito tempo atrás. Então ele dizia, filo porque quilo. Quer dizer, fiz isso porque eu quis. Levado por emoções, levado por isso ou por aquilo, fizemos porque quisemos. Não tinha uma arma na nossa cabeça. E se tinha, aí então tudo bem. Mas na maioria das vezes não tinha uma arma na nossa cabeça. Então, quando nós assumimos essa responsabilidade de que a desordem foi realizada por nós, influenciados ou não, foram realizadas por nós, nós já começamos a clarear o caminho dessa situação. Começamos a observar outros aspectos dessa situação. Aí as queixas vão ser em relação a nós. Não vamos ficar julgando negativismo para outras pessoas. Eu tenho uma amiga em que ela cometeu um aborto uma vez. E é muito jovem e foi uma situação muito dramática e ela cometeu o aborto. Muito bem. No dia que ela iria fazer o aborto, olha que situação mais dramática ainda. Ela engravidou e achou que não poderia ficar com o bebê, né? Ela era muito jovem, e ela buscou ajuda numa pessoa que era um pouco mais velha que ela. E essa pessoa apoiou para ela ir fazer o aborto. Então, marcou o aborto, marcado, agendado, tudo certinho para fazer o aborto. E essa pessoa, vamos supor, seria amanhã, sábado, ela iria fazer o aborto. A pessoa de mais idade que iria apoiá-la
cometeu o suicídio na sexta-feira, na véspera. E então já estava agendado, a menina muito jovem foi realizar o aborto e sem o apoio da pessoa que estava dando aquele aconchego. Então foi mais traumático ainda, porque ela não contou com alguém ao seu lado. Já era algo terrível e ainda sem a pessoa. Bom, eu conheci essa pessoa anos mais tarde. E, ao conhecê-la, ela ainda soltava isso. Poxa, a fulana não poderia ter se suicidado na véspera. Por quê? Foi traumático fazer o aborto? Foi, mas para ela foi mais traumático não ter aquele apoio, aquela pessoa que era a única que sabia da situação. E a pessoa, ela se sentiu traída, porque a pessoa desapareceu. E aí a gente fica pensando, quem é o culpado desse desastre? Quem é o culpado dessa desordem? Primeiro, a pessoa que suicidou não estava grávida. A pessoa que suicidou não era responsável pela minha amiga. A pessoa que suicidou deveria estar com mais outros problemas que nós nem sabemos. A desordem que ocorreu com essa minha amiga foi uma desordem causada por ela própria. Era muito jovem, era inexperiente, estava grávida e fez as opções. Com apoio ou não, ela fez as opções. E contar com o outro também. É quando nós não temos um plano B. Quando nós não buscamos. Bom, se fulano não puder ir, tinha mil motivos para a pessoa não ir. Nós não nos preparamos. As desordens, elas surgem nos primeiros passos que nós próprios começamos a trilhar. Aí, quando ela começou a perceber que era um ato que ela havia decidido e que ela deveria tomar sozinha, a culpa não era da outra, a outra poderia sim colaborar, mas não era responsabilidade da outra. Quando ela se conscientizou desta premissa de que a outra não era responsável, ela se libertou. Acreditam nisso? Ela se libertou. A culpa estava embutida. A culpa estava embutida. A culpa não era a moça ter morrido, não era a moça não ter ido. A culpa era o aborto. E foi acobertada pela falta do apoio da amiga. Então, a culpa estava lá embaixo, agarrada. Quando ela assumiu a responsabilidade, que a outra não tinha responsabilidade, ela soltou e a culpa também foi embora. É isso que é importante, porque a culpa só atrasa nossos caminhos. E muito. Responsabilidade, vamos ter elegância com a nossa responsabilidade. Existe uma elegância que é independente de qualquer condição social, onde você não precisa ser culto e rico. É a elegância da alma, um valor que nasce com você e brilha por meio de suas ações. Nós temos essa responsabilidade. Nós precisamos da responsabilidade da elegância. A responsabilidade da elegância. Por que assumir a responsabilidade da elegância? Porque as desordens vão começar a correr pelo ralo.
Olha só, quando existe uma elegância independente de qualquer condição social, onde você não precisa ser culto e rico, é a elegância da alma, um valor que nasce com você e brilha por meio de suas ações. Como brilhar pelas nossas ações? Elegantemente, assumindo que nós precisamos trazer os nossos valores que estão lá dentro guardados. Os valores que não estão perdidos. Nós vemos à nossa volta muito disso ocorrer. E eu vou entrar num aspecto aqui, nós vamos entrando agora, nesse aspecto da criação, principalmente dos filhos meninos. A criação das meninas também, mas principalmente dos meninos. Se eles ainda não têm essa elegância, cabe a nós, pais, avós, professores, familiares, amigos, ir desenvolvendo essa elegância nos nossos filhos, meninos e meninas. Por que eu estou realçando meninos? Nós vemos, tem diminuído um pouco. Anos atrás, nós tínhamos programas de televisão humorísticos, chamavam de humorísticos, mas muitos deles eram humorísticos depreciativos, eram humorísticos desfazendo muito e principalmente da figura feminina e da figura dos homossexuais, de raças diferentes, e se fazia piada disso, muitas vezes grosseiramente. Muitos dos jovens que estão aí, muitos dos adultos que estão aí, viveram assistindo a isso, e os pais que assistiram passaram para os filhos. Termos pejorativos, olhares que desfazem principalmente da mulher como objeto. Olham a mulher como objeto, como algo para ser deglutido. Termos do tipo, olha lá, e aí, você comia, você pegava? Algo muito grotesco, ainda que pareça engraçado, não é. E aquilo foi se inseminando na mente dos nossos jovens, das nossas crianças, incentivados. Quando passava, havia programas humorísticos que eram verdadeiros desfiles de mulheres bonitas. Há grandes atrizes hoje atuando, e outras que já atuaram, que eram chamariz nesses programas. Nós elogiamos muito, não vou citar nomes, não é? Mas programas de auditório em que como é que é o nome? O apresentador era criativo, irreverente, tarará. Isso atraía as pessoas, mas que fazia piadas grotescas, e era o programa povoado de mulheres seminuas e com atitudes bem eróticas mesmo. E essa era a programação que nós tínhamos. As coisas foram mudando, foram se alterando, ainda temos isso hoje, mas menos um pouco. E naquela época era incitado. Então os jovens da década de 60, de 70 e de 80, esses jovens foram muito estimulados para olhar a mulher com um olhar de pegação, vamos falar assim. A elegância ficou um pouco para trás. Os pais estimulavam,
mas a maior parte da criação era feita pelas mães. E as mães, a maioria das vezes, se omitiram porque lá no fundo não queria ir contra o pai, ou lá no fundo achava que a vida é assim mesmo. Então, essa elegância, ela foi ficando de lado, muitas das vezes por falta de responsabilidade nossa. Não foi dinamizada a elegância da alma, um valor que nasce e brilha nas nossas ações. Não foi dinamizado isso. Hoje, será que ainda ocorre isso? Será que você aí que é mãe, que é avó, que é tia, que é amiga íntima de uma família que tem crianças e jovens do sexo masculino, será que nós estamos prestando orientações quanto a isso? Olha a nossa responsabilidade. Nós queremos um terceiro milênio bem engajado, com mais respeito, com mais propriedade. Mas e a nossa responsabilidade diante disso? Dentro de casa, dentro da escola, professoras, professores, qual a nossa responsabilidade diante desse quadro? Qual a nossa responsabilidade quanto às alterações? Quais são? Vamos ver algumas aqui neste campo sexual. Muito importante. Vamos ver se dá para vocês verem, que as letras não estão muito grandes. Então vamos lá. Primeiro, falar sobre sentimentos e emoções. Trazer esse jovem, essa jovem, para falar sobre sentimentos e emoções. Por que aí é onde entra essa jovem? No jovem, no menino, é para despertar justamente essa alma elegante. E na menina, despertar no menino a alma elegante para respeitar mais a garota. E na menina, despertar essa alma elegante para que ela se valorize, que ela possa falar dos seus sentimentos e emoções, que ela sinta que aquilo ali foi deselegante e que ela tenha atitudes respeitosas ao pronunciar que não gostou, ao expressar seus sentimentos e suas emoções, para que ela não se desequilibre e acabe transformando, sendo a agressora. Precisamos falar sobre sentimentos e emoções. Auxiliar a criança na construção da autoestima e autocuidado. Estimular, auxiliar a criança na conscientização da autoestima e do autocuidado. Tanto o menino quanto a menina. Porque o menino, quando ele começa a ter esse tipo de reações, ele também fica desvalorizado. Ele também perde grandes ações. Quero mostrar aqui para vocês um livro. Foi o primeiro livro que eu escrevi, que a maioria das pessoas sabem disso. É um livro que eu escrevi sobre meu irmão. Eu quis, meu pequeno Down. Ele era portador da síndrome de Down. Aqui eu conto casos. Um dos casos que eu conto aconteceram mesmo, né? Claro. Mas poderia ser uma ficção, né? Não, são casos ocorridos, fatos. Um deles era o seguinte: ele gostava de trabalhar, de ganhar um dinheirinho, ele tinha uma satisfação enorme, ele nasceu para trabalhar. Então, ele gostava de fazer, ele tinha um carrinho, solicitou, né? Precisei comprar um carrinho de mão, desses de pedreiro, de carregar, transportar pequenas cargas de pedreiro, usado nas construções, e eu comprei um carrinho desse para ele,
para ele fazer carretos na porta do mercado, na rua de um bairro que a gente morava. E ali ele fazia os carretos dele, ganhava o dinheirinho, vinha todo feliz porque ganhou o dinheirinho. Então, em frente ao mercado, havia uma lanchonete, um barzinho, uma coisa assim. Ficavam ali uns jovens que, de boas famílias, né, vamos dizer assim, e que à tarde, eu acho que eles estudavam de manhã, não sei como, e à tarde eles ficavam ali conversando, lorotas, bobeiras, bananã, e eles gostavam de arreliar o meu irmão Ivan. Eles gostavam de ver ele nervoso. E também gostavam de usá-lo para coisas, desordens de ordem sexual. Então falavam para ele, as moças falavam para o meu irmão, para falar que ela era bonita, para jogar beijo, para dar um pequeno assédio, fazer um pequeno assédio. E algumas dessas mulheres eram conhecidas nossas. E algumas chegaram a falar para mim, olha, está desagradável, porque às vezes eu chego, quero ir brincar com o Ivan, está acostumada, né, a ter esse contato com ele, mas e elas viam que os meninos aqui incitavam a essa atitude. Então vejam bem a que ponto chega a deselegância da época. Usar um jovem com Down para fazer o que eles queriam fazer com as mulheres, que eram falar gracinhas sem necessidade. E vejam só a manipulação. Então essa elegância, esse trato é importante que nós desenvolvamos nesses nossos jovens. Porque a autoestima deles fica como? Nessa situação, como fica a autoestima deles? Como? Está baixa. Com certeza, esses meninos não estavam conseguindo namorar, eram meninos de 16, 17 anos. Eles com certeza não estavam conseguindo conquistar alguma mulher, não estavam conseguindo conseguir uma namorada do jeito que eles queriam e ficavam ali nessa brincadeira. Era a autoestima deles que estava afetada, era a autoestima deles que estava em baixa. O que eles não conseguiam, eles estavam utilizando e manipulando. Outro item importantíssimo: ensinar sobre anatomia, para que ela saiba, e ele também, o que são partes, aqui está falando criança, né? O que são partes íntimas e onde adultos podem ou não tocá-la. Ainda hoje estamos precisando de essas orientações. Você, mãe, principalmente. Oriente seus filhos. Orientem suas filhas. Não basta orientar só as filhas. Não deixe fazer isso e isso com você. É também importante que oriente os meninos. Nós vemos uma quantidade enorme de mães preocupadíssimas. Eu tenho feito aconselhamentos para algumas pessoas, e a preocupação das mães é que os filhos não engravidem. Não é que os filhos respeitem, não é que os filhos tenham cuidado com a namorada, com a ficante, com não sei lá o nome. Não é isso. É preocupadas que eles não engravidem. Porque aí vai trazer responsabilidade, vai atrapalhar eles estudarem, só focadas neles.
nas consequências deles. Não está focada também no respeito à parceira. Eu não vi isso. Eu não vejo isso ainda hoje, 2020, em plena pandemia, em que nós estamos aqui tentando resgatar valores e vemos esse quadro ocorrer. Outra, ensinar que relações, veja se dá para, deixa eu ver onde está aqui. Ensinar que relações íntimas devem ser exercidas quando se cresce e se tem maturidade e devem envolver respeito e consentimento. Ah, mas isso hoje em dia já ocorre. Nananina. Vai havendo manipulação. A menina consente, mas após muita manipulação ainda. Então isso aqui que está falando, ensinar que relações íntimas devem ser exercidas quando se cresce e se tem maturidade e deve envolver espírito de respeito e consentimento, ainda não acontece. Ainda não acontece, porque há manipulação. Ah, meu bem, e vai, tarara. Nós precisamos orientar as meninas para não serem manipuladas e orientarem os meninos para que não fiquem presos a essa situação de manipular. Porque aí nós estamos invadindo. A menina ainda está presa, ainda está presa naquela situação de que precisa ser cordial, precisa aceitar lá no íntimo, mesmo que ela seja lá no íntimo, ela tem um exemplo em casa de uma mãe cordata, de uma mãe que às vezes briga com o marido, mas que acaba fazendo o que o marido quer, que está ali. É o quadro que ela tem. E fora isso, também está nela, vai perder aquele amor, porque a mulher, ela usa muito mais da sensibilidade. Ela não quer perder. Ainda funciona aquela situação, ainda que subentendida, isso é uma prova de amor. Mesmo que seja velada, ainda está explícita essa denominação. É nossa responsabilidade. Outro, aqui, orientar a criança sobre os caminhos para pedir ajuda em caso de violência sexual. Nós orientamos isso e aquilo. Orientamos, cuidado com isso, cuidado com aquilo, mas nós não abrimos realmente a situação. Ainda há muitas crianças que não sabem aonde pedir ajuda e a quem. Por incrível que pareça. Essa é nossa responsabilidade. Você que é professor, você que é professora, você que é líder, que é uma figura marcante para alguma criança, para alguma jovem, ainda ocorre isso. Ainda ocorre isso. E às vezes, como se sabe pelas estatísticas, por tudo que está caminhando, se sabe que são os chegados à família que fazem isso. Daí. E tem um outro aspecto muito interessante, é que a criança pode gostar. Quando não é uma invasão que a machuque, quando é só brincadeira, a criança pode gostar. Então ela não percebe que ela está sendo usada. E é aí que precisa muito tato da família nessa situação. Eu conheço casos.
E aqui, outra responsabilidade de todos nós. Ajudar meninos e meninas a desenvolverem uma autoimagem positiva, evitando prejuízos em nome da estética e padrões de beleza. Nós mesmos que amamos essas crianças, que elas são da nossa família, nós mesmos dizemos, você precisa emagrecer, nossa, não sei o quê. Eu já ouvi comentários de mãe para menino. Ai, que eu não posso falar os termos aqui, mas que eram doídos. O menino gordinho e a mãe dizendo... a ideia dela era com que ele se entusiasmasse para emagrecer, mas a fala depreciava a imagem. E nós às vezes fazemos isso. Depreciamos a imagem daquele jovem, daquela criança. E aí, eu tenho que ser um padrão de beleza para ser aceito? É o que fica na mente desses meninos e meninas. Eu tenho que ter um padrão? Olha a nossa responsabilidade. Estimular, mas buscar ajuda. Se você não sabe como estimular a criança e o jovem para que ele, se não tem a orientação certa, procure ajuda. Procure nutricionistas, procure psicólogos, troque ideia com alguém para saber como falar. Depreciando pessoas gordas, feias, com alguma deficiência, também são maravilhosas. Também são esplêndidas. Deixemos esse rótulo. E se achamos que precisamos orientar da maneira correta, não colocando barreiras. É nossa responsabilidade. Aí voltamos no título do nosso encontro: culpa e responsabilidade. Eu não vou me ater à culpa, estou falando da responsabilidade para que não caiamos em culpa. A culpa vai acontecer desnecessariamente. Ok? Desnecessariamente. Nós precisamos desenvolver a responsabilidade e a culpa vai sumindo, porque ela vai deixando de existir. E aquelas que nós temos no passado já ocorreu. Não adianta ficar aqui de boca aberta chorando, que não vai construir, não vai reconstruir, não vai reestruturar. Nós vamos sim, numa atitude consciente, traçar novas responsabilidades para não acumular outras culpas, que não venham outras. As que tem, deixemos. Responsabilidade quanto à cobrança. Cuidado para não responsabilizar o outro por expectativas que você mesmo criou. Eita! Nós criamos expectativa. Nós que vamos levar no campo amoroso. Nós que nos apaixonamos por alguém e já nos imaginamos casadas e casados, né? E vivendo uma vida maravilhosa e tal, glamourosa. Nós é que tivemos essa expectativa. Tem acontecido muito. Nós vemos toda hora aí rapazes, homens, se apresentando como europeus, e numa situação, fotos bonitas e tal, e a mulher se encanta e já se imagina morando na Europa, a expectativa, eles são safados? Não sei. Eles estão se defendendo lá do jeito deles.
Mas a expectativa foi de quem recebeu e embarcou. Quem recebeu e embarcou. Aí o outro não atinge a nossa expectativa, não temos que cobrar. Nós estávamos com uma expectativa que a gente não sabia qual era a realidade. Então nós já colocamos tanta expectativa e depois essa expectativa não ocorre. É demais. Essa cobrança não traz benefício para ninguém. Ai, toma de responsabilidade. Vamos ver outros aspectos. Consciência. Temos responsabilidade em sermos mais lúcidos, mais conscientes. E o Papa Francisco, como sempre, com as suas frases maravilhosas. Somos imigrantes. Ninguém tem moradia fixa nesta terra. Somos imigrantes. Nós precisamos ter essa consciência. Essa consciência é nossa responsabilidade. Essa consciência de que isso aqui nós estamos usufruindo, nós somos passageiros, nós somos turistas. Nós somos turistas nesta caminhada, maravilhosos turistas. Quando nós assumimos esta consciência, quando nós nos responsabilizamos, eu estou guardando isso, estou realizando isto, para ter uma vida melhor, para dar uma vida melhor aos que estão à minha volta. Ok. Mas conscientes de que aqui deixaremos. Conscientes de que aqui deixaremos. Responsabilidade na educação. Nós temos. É nossa. É nossa. Não são só dos professores. Não são só dos diretores. Não são só dos pais. Nós todos temos responsabilidade na educação. Nós todos. Eu já criei meus filhos. Eu já não sei o que, não. Nossa educação, nós somos exemplo nos lugares que a gente vá, nós somos exemplo em várias situações, nas outras famílias. A educação é responsabilidade de todos. E aqui a Mafaldinha, né, o Quino, cantou para subir, mas a Mafalda continua aí. La educación es la vacuna contra la violência e la ignorância. A educação é a vacina contra a violência e a ignorância. Por isso que nós todos somos responsáveis. Nós estamos percebendo uma criança com atitudes diferentes. Nós somos responsáveis pela educação contra a violência. Nós estamos percebendo que a criança está sendo massacrada, às vezes, pelos próprios pais. É a hora que nós vamos, com sutileza, sabe o que é sutileza, meu bem? É sutileza. Não vamos invadir a forma de educação, mas nós podemos dar uma vacinada ali, para que a ignorância seja menor. Eu enfrento um pouco de dificuldade nesse campo, porque como eu não tive filhos meus, às vezes, quando eu dou algum toque, você fala isso porque você não tem filhos. Então, eu escutei isso muito e hoje eu fico um pouco cautelosa, mas nós não podemos ser omissos. É nossa responsabilidade. Percebemos? Vamos falar alguma coisa, nem que seja sutilmente, nem que seja com atitudes, mas deixar de dar um item nessa vacina é responsabilidade nossa. Lucidez também é nossa responsabilidade.
A conexão entre a mente, o corpo e o espírito nos dá uma percepção melhor do que acontece à nossa volta. Porque nós não somos uma parte isolada, mas fazemos parte de um todo. Precisamos estar lúcidos para não jogar cargas de um lado para o outro. Porque quando o espírito está sob tensão, ele leva para a mente e para o corpo. Quando a mente está toda turbinada, o corpo sofre. Quando o corpo está adoentado, a mente e o espírito sofrem. Nós não somos parte isolada. Depois eu vejo isso. Não. Vai ter reflexo no seu corpo. Vai ter reflexo na sua mente. Vai ter reflexos. Então, atente. Atenção. Lucidez para esse caminhar. Responsabilidade no caminhar. Não bagunce o que você não vai arrumar. Não bagunce o que você não vai arrumar. Nós vamos arrumar essa bagunça? A responsabilidade é nossa. Então não bagunce se você não vai arrumar. Isso está se dirigindo a coisas, vidas, pessoas e corações. Se você não vai bagunçar, se você não vai arrumar, não bagunce as coisas. Não deixe tudo. Não vai sentar ali no sofá se você vai bagunçar. Não vai bagunçar o quarto se você não vai arrumar. Não vai bagunçar a vida do outro se você não vai arrumar. Não vai bagunçar pessoas. Não vai bagunçar corações se você não vai arrumar. Responsabilidade nesse caminhar. Porque nós nos queixamos que os outros fazem conosco. Nós nos queixamos que as pessoas bagunçaram as coisas, bagunçaram suas vidas, bagunçaram as pessoas e bagunçaram corações. E nós? Quantas coisas, quantas vidas, quantas pessoas nós bagunçamos e demos as costas e fomos embora? Já parou para pensar? É muito fácil falar do outro. É muito fácil nós nos fazermos de vítimas. As pessoas fazem isso comigo. E o que nós estamos fazendo com as pessoas? As pessoas me tratam assim. E nós, como estamos tratando as pessoas? As pessoas bagunçaram a situação que havia aqui. E o que nós fizemos como o aqui? Essa vitimização já está velha. Já é quadro passado. Não é mais hora de sermos vítimas, de nos colocarmos como vítimas. A consciência e a lucidez chegaram. Não somos mais vítimas, somos todos moradores desse planeta e estamos atuando neste planeta, estamos realizando neste planeta. Então tem que começar por nós. Se o outro não nos entende, nós estamos entendendo o outro? Eu falo, ele não me entende. Mas você está entendendo o que ele está falando? É a mesma coisa. Vamos pôr isso em termos de idioma. Fulano fala japonês, eu não entendo o que ele fala. Sim, e você fala português e ele não entende o que você fala. Então é a mesma coisa. Atenção, alerta. Alerta vermelho, não é amarelo não, é alerta vermelho. Fulano não entende o que eu falo. É sinal que nós também não estamos entendendo o que o outro está manifestando. Às vezes a vítima é o outro, não é você. Precisamos alertar. E nós, eu posso mudar o outro? Não. Então deixa eu entender o que o outro está querendo.
Eu quero me afastar do outro? Não. Então deixa eu entender o que ele está falando. Por que que o centro tem que ser eu? Por que que o centro precisa ser em mim? Responsabilidade nessa lucidez aí. E a sensibilidade. Responsabilidade. Isso aqui eu quero também. Quem não, hein? E tem uma turma que eu queria falar os nomes. Não posso. Eu quero um amor que aceite ver as estrelas. Viramos os olhinhos. Viramos os olhinhos. Quem não quer um amor que aceite ver as estrelas? E nós? Nós somos sensíveis? Nós somos o amor que está vendo estrelas? Nós estamos sendo sensíveis a ponto de tocar a alma do outro para também ver estrelas? Ele pode nem ter percebido que há estrelas. E nós podemos ensinar. Despertar essa sensibilidade no outro. Eu quero um amor que aceite ver as estrelas. Vem para cá que eu ensino. Parta para isso. Vem para cá que eu ensino. Eu vou te ensinar a ser mais sensível. E você também vai me ensinar a ser mais sensível. Ele tem uns aspectos de sensibilidade, eu tenho outros. Se nós fizermos uma conexão, ambos sairão lucrando. E responsabilidade com a espiritualidade. Discorremos ali educação, discorremos tratos sociais, discorremos aspectos sexuais, discorremos vários assuntos. Agora, tudo isso, sem a pitada da espiritualidade, vai desandar o nosso caldo. Responsabilidade com a espiritualidade. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele disse que a chegada valeria a pena. E muito. E muito. Nós temos responsabilidade em acionar o nosso lado espiritual. Assumamos essa responsabilidade. E aí fecha com chave de ouro a nossa travessia. Essa travessia tão dinâmica, essa travessia tão linda, essa travessia tão esplêndida. A chegada valerá a pena. Com esses aspectos todos de responsabilidade, tem espaço para culpa? Tem, gente. Há alguma vaga para culpa? Mas isso aí tudo é muito. Não tem como eu alcançar isso tudo. Claro que não. Não. Mas, se a gente em cada quadrante desse fizer um pontinho, nós já vamos exuberando, exuberando e exuberando. Seremos plenos, amplos, dinâmicos, maravilhosos. Delícia, 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 delícia. Trouxe uma música, né? Tem aí umas macaquinhas de auditório que adoram música. Hoje é uma música que foi composta em francês,
por Jacques Revaux e Claude François. Gostaram da minha pronúncia? Jacques Revaux e Claude François. François, assim que fala. E eu trouxe numa versão em que Paul Anka, quem lembra de Paul Anka, um grande cantor também, compositor, Paul Anka fez a versão dessa música e eu trouxe na gravação de nada menos, nada mais que Frank Sinatra, My Way, meu jeito. E agora o fim está próximo, então eu encaro a cortina final. Meu amigo, eu vou falar claro. Eu irei expor meu caso, do qual tenho certeza eu vivi uma vida por inteiro. Eu viajei por cada e em todas as estradas. Mas muito mais que isso eu fiz do meu jeito. E que esse nosso jeito seja com responsabilidade. E o que ele está falando aqui nessa música, que ele está justamente pontuando que ele fez do jeito dele. Ele não está apontando culpados, ele não está apontando que ele está fugindo da responsabilidade. Eu fiz do meu jeito. Do meu jeito. É isso. Com lucidez, com consciência, com sensibilidade, com aqueles aspectos, com espiritualidade, eu fiz do meu jeito. Arrependimentos eu tive alguns, mas então tão poucos para mencionar. Eu fiz o que eu tinha que fazer e eu vi tudo sem exceção. Eu planejei cada caminho do mapa, cada passo ao longo da estrada. Mas muito mais que isso eu fiz do meu jeito. Sim, teve horas, eu tenho certeza de que você sabe, quando eu mordi mais que eu podia mastigar. Eu gostei dessa figura de linguagem, né? Eu mordi mais do que a gente quando é criança e ganha uma fruta, um doce, uma coisa que não era, né, não era muito comum, nós colocávamos na boca mais do que podia mastigar, né? Então ele fala que tem horas que ele abocanhou demais, que ele exagerou. Mas, entretanto, quando havia dúvidas, eu engoli e cuspi fora. Eu encarei tudo isso e continuei altivo. E fiz do meu jeito. Eu amei, eu sorri e chorei. Tive minhas falhas, minha parte de derrotas. E agora, como as lágrimas descem, eu acho tudo tão divertido de pensar que eu fiz tudo e talvez eu diga, não de uma maneira tímida, não eu. Eu fiz do meu jeito, assumindo responsabilidade. Adorei essa música, eu já gostava da música, mas agora vendo com mais detalhes, eu adorei. Eu fiz do meu jeito, não é atirando para aqui, para ali, eu fiz. E o que é um homem senão o que ele tem? Senão ele mesmo, então ele não tem nada. Quer dizer, se nós não formos nós mesmos, nós não temos nada. Porque se nós vamos desencarnar e não levamos nenhum bem material, então, se eu não me tenho, eu não tenho nada. Se eu não me valorizo, se eu não assumo o que eu sou, eu não tenho nada. Porque os bens materiais eu não posso assumir que eu tenho. Eu vou declarar no imposto de renda aqui, mas aquilo é temporário. Aquilo é temporário. E o que é um homem senão o que ele tem? Se não ele mesmo, então ele não tem nada para dizer as coisas que ele sente de verdade. Nós vimos ali
a importância de expressar sentimentos e emoções, e não as palavras de alguém que se ajoelha. Os registros mostram que eu recebi as desgraças e fiz do meu jeito. Eita! Maio, ei! Vamos cantar? Depois disso tudo, só cantando, né, meus queridos? Frank Sinatra no pedaço. Espera aí que eu dei uma perdidinha aqui. Achei. And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll make it clear, I've staked my case, of which I've spoken. I've lived a life that's full, traveled each and every highway, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do. I saw it through without exception. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I guess you knew, when I bit off much more than I could chew. But with it all, when there was doubt, I ate it up, then spit it out. I grew tall in spite of it all, and did it my way. I laughed and cried. I had my fill, my share of blues, and now as tears subside, I find it's all quite amusing to think I did all that, and may I say, I ain't a shine. No, 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 no. It was mine. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not. To say the things he truly feels, and they're not the words of one who kneels. The record shows I took the blows and did it my Eita! Adoro essa música. Certinho? Ai, ai.
Segunda-feira, meus queridos, nós vamos falar aquele assunto que infelizmente na quarta-feira foi catastrófico, a internet deu problemas e nós vamos passar fazer o mesmo tema na segunda-feira, consciente e subconsciente. Tema da nossa segunda-feira, nosso papinho aqui. E agora, nós vamos fazer a nossa prece. Quem quiser, me too. Levando para o mesmo lado, Lucilena Gaspar, me too. Quem quiser trazer um copinho de água, lá vamos nós. Vamos inspirar, trazer esse ar maravilhoso que está à nossa volta, trazer as energias que nos cercam, trazer toda essa natureza dinâmica que traz benefícios. Vamos inspirar, inspirar profundamente, deixar que essas energias percorram o nosso organismo. E depois vamos expirar, deixando que aquilo que está preso, estagnado, possa seguir seu fluxo. Inspira, 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 segura, deixe percorrer o corpo. Expira, mais um pouco. Expira, expira, deixe ir, deixe. Inspira, inspira, deixe percorrer o corpo, deixe correr todo o seu organismo. Expira, expira, expira. Inspira, trazendo esperança, luz, paz, concórdia. Deixe correr o corpo. Expira. Deixe que mágoas, tristezas, desalentos sigam seu caminho. Mãe abençoada, mãe querida, mãe de luz, mãe de paz, mãe de tanta significação para nossas almas. Nós estamos aqui, mãe, agradecendo por tanto que nós já temos consciência da responsabilidade, do tanto que nós temos consciência que são os nossos atos que nós temos que procurar, manter, dinamizar. Ah, mãe abençoada, traga-nos nos seus abraços, traga-nos nas suas vibrações, traga-nos nas suas reivindicações junto ao nosso Pai Celestial. Abençoa, mãe querida, essa mente nossa que precisa crescer e se conscientizar mais. Abra as nossas responsabilidades com mais clareza. Ah, mãe, coloque em nosso lar as vibrações necessárias para que nós tenhamos compreensão e luz em todos os momentos. Coloque as suas vibrações benéficas nessa água, mãe, para que nós tenhamos o remedinho necessário para as nossas
solicitações. Que assim seja. Assim seja, abnegada e valorosa Mãe, Espírito de luz. Graças a Deus. Ai, ficamos mais leves? Espero que sim. Muita paz, muita luz, que o final de semana seja de muita paz nos lares, que seja de muito vigor nas relações, vigor de compreensão, de respeito e tudo mais. Lindezas queridas, amores meus e de muitas gentes, fiquem com meu abraço e meus beijos. Obrigada, toda a minha gratidão, sempre.